Boa noite a todos. O Chegrei, Brasil tá um pouquinho diferente. Eu sou a Mavi, a Aninha hoje não vai poder participar aqui com a gente, mas eis-me aqui, tá bom? Para trazer a palavra, uma direção de Deus para o nosso coração nesse tempo de intercessão, de busca, né? Onde estamos matando a nossa carne para que o Espírito seja vivificado em nós. Amém? Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos compartilhar, chamar, convidar. Convide sua amiga, convide aquela pessoa querida que precisa ouvir uma mensagem, uma oração, tá bom? Em nome de Jesus. A Aninha não vai poder participar, ela tá na estrada, mas ela confiou aqui a nós, e como a gente sempre fala, né, a gente anda em bando. Você anda em bando? Você tem amigas para andar em bando? Precisamos, né? Precisamos sempre. Então não ande sozinho, tá bom? Sozinho você é um alvo fácil. A gente precisa estar bem acompanhado. E quando fala em andar em bando, não é andar de qualquer jeito ou com qualquer pessoa. É andar com as amigas, né? Como a gente sempre fala, de Jesus. Estar sempre pertinho dele, porque ele tem os seus chegados e ele nos apresenta pessoas preciosas. Eu louvo muito a Deus pelas pessoas preciosas que ele tem me apresentado, permitido estar perto. E eu espero ser parecida com ele também, para que eu também possa ser essa pessoa abençoada na vida de quem está perto de mim, né? É uma busca constante. Mas a palavra do Senhor diz que somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Então a gente vai seguindo até ser dia perfeito, amém? Então sejam todos muito bem-vindos. Vai chamando aí, vai convidando para participar aqui com a gente, tá bom? Boa noite, Silvia tá aí. As meninas. Um monte de gente bonita entrando. Eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, né? Muito voltado para nós mulheres. Eu sei que tem homens que participam da live também, né? Mas assim, num contexto geral, eu acho que a gente pode falar que essa palavra fala para todos os corações, né? Que tá ligado ao comportamento. A Aninha tem falado bastante sobre essa parte, assim, da gente fazer o jejum, né? O jejum de comportamentos. E também tem aquele que a gente precisa adquirir, né? Alguns comportamentos segundo a palavra de Deus, comportamentos que irão agradar ao Senhor, né? Então, eu gostaria de compartilhar também a palavra que tá no meu coração, que é a palavra de Tito 2. Eu acho que as meninas que são mais pertinho, assim, de mim, já devem falar, nossa, de novo ela vai falar de Tito 2. Porque realmente é uma palavra que fala muito ao meu coração, essa de Tito, né? Que fala do ensino correto na vida da igreja. Pelo menos esse é o título que aparece aqui na minha Bíblia, que eu tô usando a NV... Deixa eu ver aqui. Essa daqui é NVT. É a nova versão traduzida. E aí ela fala sobre a mulher, né? Em Tito 2:3 diz assim: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Né? Então, essa palavra é de Tito 2:3 até o 6. Isso mesmo. Você deve ser exemplo da prática de boas obras. Eu acho que até o 7, né? Que diz assim, o 6 diz da mesma forma, incentivo. Não, isso mesmo, até o 5. Até o 5. Tito 2,
do versículo 3 até o 5, né? Que fala aqui sobre a instrução para mulheres, né? Para nós mulheres que devemos aprender com as mais velhas, assim como devemos ensinar também, né? No meu caso, eu penso da seguinte forma, que a gente precisa ter boas amizades sempre, né? E as amizades, elas têm sempre que estar ligadas ao que a palavra vai ensinar. Porque eu tenho isso no meu coração e eu falo muito para os meus filhos. O meio importa. Com quem você anda, importa. Porque é como uma laranja, né? Eu falo assim, você bota lá o cestinho da laranja, né? Tem uma laranja estragada. As 20 laranjas que estão boas não têm o poder de fazer com que aquela que está estragada ficar boa. Mas aquela que está estragada, ela tem sim o poder de estragar todas as outras que estão ali no cesto. Então, o meio importa. Com quem nós andamos, importa. Quem nós somos, importa. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente está próximo ali dele, mais parecida, com mais a essência de Cristo nós estaremos. Ou seja, então seremos aquelas que são as laranjas boas, né? E aí, quando fala assim que as mais velhas devem ensinar as mais novas, eu fico pensando, hoje, né, em contexto assim da igreja, quantas mulheres que estão na nossa igreja que são mais velhas e acham que, tipo, não tem nada para ensinar, de que já viveu a vida, ou de até mesmo de que as mais novas não têm interesse naquilo que elas fazem ou naquilo que elas têm para entregar, né? Isso é um erro, isso é um pensamento contrário de Satanás, né? Então, se tem alguma mulher mais velha aqui que estava com esse pensamento, vá à luz da palavra e veja o que ela diz sobre isso, né? Porque você tem muito a ensinar. Eu tava falando com uma amiga hoje cedo, né, sobre essa palavra. E ela tava falando sobre o grupo de intercessão, né? E eu acho lindo isso, porque por onde eu tô passando, assim, visitando algumas amigas mais novas. E aí eu vejo elas falando assim do grupo de intercessão, das mulheres que ficam lá intercedendo. E essa minha amiga em especial, ela falou bem assim, eu não gostava de ir pro grupo de ensaio, pro grupo da intercessão, mas eu obedecia a minha mãe. A minha mãe, ela contando que a mãe dela falava assim, filha, você tem que ir, porque como que você vai aprender se você não estiver lá com elas? E aí ela falou assim, nossa, é verdade, porque as irmãs da intercessão da igreja dela são irmãs bem mais velhas, são bem senhorinhas. E aí ela olhou e falou assim, nossa, quando elas forem, quem vai ficar, né? Quem é que vai ficar para a intercessão? Quem é que vai continuar com esse legado, né? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês, das mais velhas ensinarem as mais novas e as mais velhas entenderem que tem muito para derramar na vida dessa juventude, na vida dessas mulheres. Porque quando eu leio Tito 2 aqui, você vai vendo assim que fala sobre submissão, fala sobre pureza. E nós mulheres, nós somos criadas, né, num contexto onde essa questão do feminino, do feminismo, né, vem com força para tirar o quê? Para tirar muito daquilo que Deus ensina a cada uma de nós. Se a gente for pensar assim no contexto de uma mulher, de comportamento, de uma mulher enfrentar situações, a mulher ela tem essa estrutura, né? Ela vai para frente, a mulher ela faz, a mulher dá conta da casa, a mulher dá conta do marido, dá conta dos filhos, a mulher ela tem, né, esse empoderamento natural. Mas eles vieram com uma cultura do mundo para contaminar a criação de Deus. E hoje a mulher ela se acha tão suficiente, tão capaz, que ela acaba deixando Deus agir na vida dela. Porque sim, podemos dar conta de muitas coisas, mas não fomos feitas para dar conta dessas muitas coisas sozinha, né? Então, eu sei que se tiver feministas aí, elas vão querer, né, se levantar contra, mas assim, a gente contra a palavra de Deus não tem como ninguém ir, né? Porque o Senhor, ele criou primeiro Adão, né? A mulher, ela veio depois, e o comportamento da mulher, ela vai sendo alterado à medida aí dos anos, porque sim, essa influência maligna, né? Para fazer com que a gente não esteja no lugar ao qual nós fomos criadas para estar.
A serpente fez isso com Eva, tirou ela daquele lugar que Deus criou ela para estar, oferecendo ali o fruto, colocando coisas na cabeça dela, instigando ela a comer daquele fruto, a ponto dela levar até o fruto para o próprio Adão comer, né? E ali foram totalmente separados de Deus. Então não permitam que a cultura do mundo invada a sua casa, invada o seu coração. Observe a forma como você tem tratado, né, o seu marido, a forma como você tem tratado aqueles homens que estão ao seu redor. E seja obediente. Você é mulher, você é feminina, né? Principalmente se você é mulher que está aqui ouvindo. Você é dessa estrutura que Deus te fez forte. Ele te fez da costela, né? E ele te fez para você estar ali ao lado do homem e não sobre o homem, porque o próprio Cristo é o cabeça da igreja. Então, eu tenho refletido bastante sobre os comportamentos das mulheres, o meu comportamento, como eu tenho que agir, né? A Cris colocou, temos que discipular sobre aquilo que o Senhor nos tem dado ao longo do tempo. Exatamente. E aí a gente vê tantas as meninas, eu vejo tantas as meninas, sabe, entrando nessa briga desnecessária de querer se mostrar forte, de querer ocupar lugares, né? E Deus já nos fez assim. A gente não precisa provar. O mundo colocou isso, que nós precisamos provar algo, mas a gente não precisa provar nada, porque Deus já fez, Deus já provou ali. E o que nós temos que fazer é ensinar essa nova geração, ensinar essas mulheres, ensinar essas meninas a serem obedientes e submissas à palavra. Como está escrito aqui em Tito 2,4, que nós devemos instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar. Nossa, quantas mulheres eu vejo hoje que fogem desse lugar, né? Foge do lugar da sabedoria, da pureza, do trabalho do lar e vai ignorando isso, ignorando essa força e vem com esse comportamento errado. Quantas mulheres hoje têm esse comportamento mais masculinizado, né? Porque querem mostrar uma força, uma imponência. Não precisa, não precisa. Deus já te fez isso. Você em Deus é forte por si. E até a questão, né, da pastora Thaís no último encontro, ela falou assim que Deus vai levantar as mães dessa geração, né? Ou seja, a mãe é a mulher que tem um ventre sadio, é a mulher que tem aquela essência, né, de cuidar, o zelo. E como que vai se criar essa geração de mães, levantar essa geração de mães, se as mulheres não têm entendido isso? Se as mulheres não têm se colocado nesse lugar, né? Então, que venhamos a observar os nossos comportamentos, aonde está o nosso feminino, aonde está o nosso coração, como está sendo as nossas reações, as nossas atitudes, não é mesmo? Porque às vezes a gente é criado num contexto e que você pode falar, Mavi, mas eu precisei ser forte, eu não tive o meu pai ali do lado, eu não tive essa presença paterna e eu tive que fazer o papel ali de um homem, vamos dizer, né? Eu quero te dizer que Deus, ele pode sim ter te fortalecido em todo esse tempo, mas ele quer ser Deus na sua vida e é ele que tá dando a sua força e não é por você ser feminina que você vai perder a sua força, tá? É você entender que ele tá ali, ele tá cumprindo o papel, ele tá sendo o homem na sua vida que você tanto precisa. Então, abra espaço para ele ser Deus. E se você tem tido esses comportamentos de ser muito briguenta, muito pra frente, né? Vamos pisar aí no freio e conduzir o nosso espírito, né, nesse jejum de carne, nesse jejum de comportamentos e falar assim, Senhor, me faz semelhante ao seu propósito, aquilo que o Senhor me criou para ser, né? Eu falo muito isso por mim, porque eu já tive muitos esses comportamentos de resolver e de até me colocar em situação de risco sem achar que eu estava em risco, porque eu achava que eu podia resolver as coisas. Então é muito livramento que Deus vem nos dando, né? Mas principalmente para nos ensinar. Você não precisa disso. Você não precisa ser assim. A minha paz vai estar contigo em todo o tempo. Então, né? Realmente, Solange, pisar no freio. É necessário pisar no freio nesse tipo de comportamento e falar assim, tá tudo bem.
eu ficar em casa. Eu louvo a Deus enquanto eu estou em casa. Eu exerço a minha função enquanto eu estou lavando uma louça, enquanto eu estou passando uma roupa, enquanto eu estou fazendo uma comida, né? Enquanto eu estou cuidando dos meus, enquanto eu estou amando os meus. Isso é ser forte. É ser forte. Quantas vezes eu ouvi de algumas mulheres falar assim que tinham vergonha de dizer que elas eram do lar, né? Não tinha ali uma carteira registrada, um diploma, um título, e a vergonha era dizer, eu fico em casa. E eu falo, gente, é tanto trabalho, é tanta coisa, é o lugar que você é insubstituível. Você é insubstituível dentro do seu lar, você é insubstituível dentro da sua casa, porque você pensa que você está no seu trabalho, você tem um cargo ali, e qualquer pessoa pode, quando você sair, ocupar esse lugar, esse cargo, continuar fazendo aquela função. Talvez não da mesma forma como você faria, mas o serviço vai continuar sendo feito. Mas dentro da sua casa não tem ninguém que possa vir e fazer por você. É você que vai ter que cumprir o seu papel de esposa, é você que vai ter que cumprir o seu papel de filha, é você que vai ter que cumprir o seu papel de mãe. Não tem como fugir, não é verdade? Então, que você entenda o lugar de prioridade e que você assuma essa responsabilidade com amor, né? Hoje cedo eu estava ouvindo aquele louvor que fala, é por ele, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e alegria. E eu pensei, eu falei, nossa, como eu tenho que pensar antes de cantar esse louvor, porque a gente perde tudo com alegria, né? Perdendo tudo com alegria. Eu falei, nossa, eu acho que não. Não é com alegria, né? Porque por amor a ele, ainda assim, quando a gente perde alguma coisa, a gente fala, poxa vida, Deus, não queria perder isso, né? E a gente tem que observar que qual é a nossa alegria? A nossa alegria, ela não está no perder, a nossa alegria, ela está no obedecer. Então, obedeça ao Senhor. A Solange colocou aqui, o lar é o lugar que mais trabalha e se faz com amor, sabedoria, a família, com Deus é o centro de tudo. É verdade, é verdade. Esse louvor, ele é forte, mas a gente tem que ouvir o que tá se cantando e prestar bastante atenção, porque às vezes a gente fala, eu perco tudo com amor e alegria. Não é bem assim muitas vezes, né? Então a gente não perde com alegria, por quê? Porque a gente não entendeu que a nossa alegria não tem que estar naquilo que nós estamos fazendo, tem que estar em estar obedecendo. Né? A gente tem falado bastante sobre obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós recebemos uma recompensa de paz que ninguém vai entender, né? Ninguém vai entender, só nós que iremos sentir. Então, que você esteja nesse lugar de renúncia, que você esteja nesse lugar de obediência e que principalmente nós estejamos naquele lugar de honra, né? De honrar as mulheres mais velhas, porque muitas vezes a gente, como mais nova, a gente olha, né, para a mulher mais velha e fala assim, mas isso aí tá ultrapassado, não faça isso, não faça isso. Pare, observe, aprenda. Eu louvo muito a Deus pela vida da pastora Maria dos Anjos, da irmã Fátima, da Cris, sabe? Porque elas são as mulheres mais velhas da intercessão que eu conheço, né? Então, o tanto que eu, não somente eu, mas eu sei que todas, mas eu vou falar por mim nesse momento, tenho aprendido com elas. E eu falo bem assim, será que eu tô honrando tudo que eu tenho aprendido? Sabe? De entrega, de renúncia, de obediência, de constância. Honrar essas mulheres e se achegar a elas. Se você é uma jovem, ou até mesmo se você é um jovem, como eu falei, né? Eu sei que tem homens que ouvem a live, né? Vocês têm se aproximado dos mais velhos? Vocês têm se aproximado dessas pessoas para poder aprender com elas? Para poder estar perto ali e falar assim, nossa, eles estão aqui há mais tempo. Porque muitas vezes a gente se apega naquilo que a gente tanto ouve, né? Que as mulheres mais velhas da igreja, elas já estão endurecidas, já estão mais enrijecidas, é engessado o trabalho. Não é. Chega perto, porque o mais novo tem que andar com o mais velho precisa andar com o mais novo para acontecer esse equilíbrio, né? É um aprendendo com o outro em constância.
Então, que venhamos buscar em Deus essa sabedoria, né? Então, Tito 2:3 vem queimando no meu coração já há algum tempo. As mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Nós que somos mais velhas, né? Eu falo assim, toda mulher tem uma mais nova por perto, né? Eu sei que tem mulheres que são mais velhas que eu, mas eu também tenho umas mais novas que estão perto de mim. E eu sei que elas estão buscando em mim algo de bom para poder falar assim, nossa, ela tá imitando a Cristo, né? Então, que venhamos a aprender com o Senhor, a mudar o nosso comportamento e viver de modo digno. Eu tô falando muito de comportamento porque a gente tá fazendo esse jejum de carne, né? E eu falo assim, é um treino e um orar e falar bem assim, Espírito Santo, das vezes que eu não consegui, vem e me toma, eu quero sentir o seu Espírito dominando os meus pensamentos, dominando as minhas reações, dominando o meu falar, dominando o meu sentir, é entregar para o Senhor todo esse domínio e ter prazer em servir ao Senhor com alegria. Então eu vou ler mais uma vez, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno e não devem ser caluniadoras. Então, o nosso falar, a forma como a gente fala do outro, a forma como a gente olha o outro, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, e ter essa sabedoria, a pureza, né? Eu trabalhar no lar, o ser submissa ao marido. Meu Deus! Submissão, eu sei que para muitas pode pegar num lugar de... vai abaixar a cabeça para tudo, ou coisas do tipo. Não é isso. É no tratar, é entender qual é o seu papel, é buscar em Deus a sabedoria para estar perto, é estar ali porque você entende qual é o seu papel, né? Eu falo que a mulher é a coluna, e a coluna de uma casa, ela é forte, ela aguenta a estrutura, ela aguenta muitos terremotos, né? Você vê assim que a coluna, quando de uma casa, a estrutura ela é firme, ela sustenta o teto no lugar. E quem é o teto, né? É o homem. Então, coloca isso no seu coração de que você, sendo essa pessoa forte, a sua casa vai estar em pé. A sua família vai estar protegida, porque você vai estar assumindo o seu lugar a qual você foi criada para estar, né? Deixa eu ver aqui, a Linda colocou, temos que ser obedientes, ter prazer na renúncia. Da igreja, 28 anos, tenho 49, é uma benção, sou tia da escolinha, ensino os pequeninos. Olha que bonito isso, né? É você estar perto dessa juventude que hoje está sendo tão atacada. Gente, é tanto ataque na vida desses jovens, é tanto ataque. E por que está sendo tão atacado? Por que eles estão atacando tanto os jovens? Porque o inimigo está investindo pesado nessa nova geração. Porque se ele conseguir paralisar essa nova geração, ele para o mover do porvir. Então, entenda isso, que você vai ver que os mais velhos eles vão continuando, mas os mais jovens eles estão caindo em pecados, em tentações. Por quê? Porque eles são a geração que vai dar continuidade. Então não desista dessa geração, se aproxime dessa geração, se aproxime dos mais novos, traga os mais para perto, ensine-os a viver com obediência, seja uma cópia de Jesus, sabe? Tipo assim, um imitador de Jesus real. E assim você vai conseguir influenciá-los, busque acesso ao coração deles. Eu sei que muitas vezes é difícil se aproximar dos jovens, né? Então, mas pede a Deus, né? Pede a Deus, fala assim, Senhor, me mostra a porta de acesso ao coração dele. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar e você vai ser uma bênção na vida desses jovens, você vai ser uma bênção na vida dessas mulheres, você vai tirar elas da mão do inimigo, porque é isso que ele tem colocado, sabe? Tanto costume errado, tanto jeito errado. Eu escuto meninas falando que não querem casar, que não querem ter filhos, e eu falo, Senhor, dá até um aperto no peito que você fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né?
E o que está acontecendo é isso, minhas amadas. É o espírito maligno, né? O mundo jaz do maligno. Então, sempre vai haver esses ataques, mas agora tá mais pesado. Então, jovens, assim, que muitas vezes são criados dentro da igreja, você vê fazendo coisas que você fala assim, meu Deus, né? Você conhece a índole do pai, você conhece a índole da mãe, mas você percebe logo que é um ataque do diabo para tirá-los da posição ao qual o Senhor os quer, né? Que é uma posição de honra, que é uma posição de vitória. A Regina colocou, apesar de ter passado por decepções no casamento, não devemos passar isso para os mais jovens, essa desesperança. Eles precisam entender que devem aprender com nossos erros e não fugir do casamento. É isso mesmo, amada. Às vezes é a nossa frustração, né? Eu falo assim que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas feridas, né? Porque feridos todos nós somos em algum momento, em algum lugar e por alguma ocasião, algum motivo que muitas vezes você fala assim, nossa, não entendi. Mas quando nós não curamos as nossas feridas, quando nós não saramos essas feridas, a gente provoca feridas nos outros. Então, é muito sério isso. Eu gosto de falar sobre cicatriz, né? Eu tenho uma cicatriz aqui que foi de um acidente. E hoje, por mais de 20 anos aí, né? Que eu tenho essa cicatriz. Ela não dói, eu posso bater, eu posso coçar, ela não vai sangrar. Mas se fosse logo após o acidente, depois de 15 dias, eu não poderia encostar que ela iria sangrar e iria doer, né? Então, cuidado com as feridas que você pode ter no seu coração, porque a sua ferida pode abrir outras em outras pessoas. Então, busque a palavra, se cure, aconselhamento. Olha, irmã, eu tô muito machucada nessa área, eu tô muito machucada com relação a isso. E buscar se curar, porque senão você vai machucar outras pessoas também. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Eu tenho certeza que você quer buscar a cura, mas a gente tem que buscar no lugar certo, a gente tem que fazer isso aos pés do Senhor em todo momento. E para cada ferida existe um bálsamo. Para cada desilusão, para cada frustração, o Senhor tem uma palavra. Tem uma palavra e tem uma direção. Então, em nome de Jesus, vá buscar isso. Se tornou normal hoje morar junto. Ninguém quer saber de casar, acha que é ultrapassada. A palavra de Deus não é ultrapassada, não. Não é ultrapassada, isso é fornicação. É pecado, né? Pra você ver o que a modernidade faz. Então, se nós, mulheres mais velhas, não nos posicionarmos em amor, né, para falar com as mais novas, à luz da palavra, elas vão se perder. E não é quando se perde não se perde somente aquela pessoa, se perde uma geração, né? Então que não venhamos perder essa geração, que venhamos a nos ajudar, que venhamos andar cada vez mais em bandos saudáveis, sabe? Eu reflito muito sobre amizades, sobre com quem eu tenho andado, né? E não é você se excluir, mas é você entender, poxa, eu sou uma mulher casada, eu tenho filhos, e qual é o tipo de amizade que tá ali do meu lado? Existe essa mesma realidade nas minhas amigas, elas também são casadas, elas também têm filhos, porque se elas são daquelas, sou solteira, curto a vida, tá, então todas nesse nicho de pessoas, tem alguma coisa errada. Ou então não tem relacionamentos saudáveis com seus maridos. De alguma forma, vai começar a influenciar, né? Então, que você seja influência e não influenciado. Que você seja aquela pessoa que você é curada, que você é centrada em Cristo, para que assim você também possa derramar. E quando você estiver com essas pessoas, você não vai ser influenciada por comportamentos, você vai influenciá-los da palavra. Observe as suas amizades, observe com quem você tem andado. Faz uma revista, sabe? Na sua carteira de amizades. Com quem você mais tem falado. Você, no final das contas, acaba se tornando a soma das 5 pessoas com quem você mais convive, né? E eu pensei nisso a primeira vez que eu ouvi isso. E eu falei, quais são as 5 pessoas que eu mais tenho andado, as 5 pessoas que eu mais tenho falado? Porque elas vão moldar o meu caráter, elas vão moldar a minha forma de pensar,
o meu modo de viver, o meu modo de agir, né? E aí eu fiquei pensando, eu quero andar muito com Jesus. Eu quero andar muito com Jesus. Porque se eu andar muito com Jesus, eu vou me tornar parecido com Ele, né? E se eu andar muito com Jesus, eu vou reconhecer quem são as amigas de Jesus, por conta do comportamento. E eu tenho buscado isso. Tenho buscado muito essa parte, sabe? De andar com Jesus, de reconhecer quem é que anda com Ele, para assim poder ser parecida com Ele. Porque senão o nosso caráter vai ser corrompido. Senão as nossas atitudes serão corrompidas. O nosso falar também. Então, é muito preocupante. Sabrina, acho ficar sozinha é melhor. Sabrina, eu gosto de andar em bando. É o que eu falo, sabe? Sozinha você é uma presa fácil. Busca em Deus, porque existem amizades segundo o coração de Deus. Existe essa amizade segundo o coração de Deus. A gente não pode se fechar. A gente não pode andar sozinha. Não fomos feitos para estar sozinhos. Essa que é a grande verdade, né? Deus, quando Ele criou Adão e Eva, todos os dias, na viração do dia, o que acontecia? Ele ia lá para falar com eles. Porque assim o Senhor nos fez, para sermos pessoas relacionáveis, né? Para termos relação com outras. Então, busque essas pessoas que eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai te apresentar as amizades que são saudáveis, as amizades que vão de encontro ao coração dele, porque no momento de maior dor, eu tava falando isso também para essa amiga que eu fui visitar hoje, nos momentos mais difíceis, né, que a gente passou ali, amiga de faculdade ali, elas estavam perto, e que bom que elas são de Jesus, porque elas aconselhavam, elas ajudavam segundo o temor do Espírito Santo. Então essas pessoas existem, a gente não pode desistir de ser, primeiro, né, primeiro você tem que ser, e depois encontrar essas pessoas. Então, ande com gente, goste de gente. Eu até falo assim, né? Eu não sou muito aquela amiga de ficar mandando mensagem. Eu peco muito nessa área. Ai, gente, como eu erro. Porque eu falo, eu não consigo dar atenção pro WhatsApp. Mas eu oro pelas minhas amigas. E quando Deus me lembra, eu falo com elas. E foi isso que eu até falei, assim, eu não sei ainda como eu tenho amiga, gente, porque eu falo assim, eu não sou daquelas que fico perguntando, como você tá, e não sei o que e tal, mas eu sou de estar perto, eu sou do presencial, eu sou daquelas que eu ligo e eu já marco, eu já quero ir ver, então, eu entendo que estar olho no olho, sentada à mesa, como eu tava com essa minha amiga, tomando um café ali, é muito gostoso, é muito melhor do que estar pelo telefone, e que bom que a gente consegue. Então, o Espírito Santo falou, você tem amigas porque você se dispõe a ir até elas. Você se dispõe a pagar o preço da distância, né? Porque elas moram tudo longe. Mas eu faço questão de marcar e ir até elas, de estar com elas. Então, faça questão de ter amigos. Faça questão de ser amiga, de estar próxima. Talvez você não seja como eu, que não consegue dar atenção pelo WhatsApp, você seja aquela que manda mensagem todos os dias, né? A minha mãezinha, ela faz isso, ela pega o celular dela de manhã e ela começa, bom dia, não sei o que e tal, e ela vai, pra mim ela não manda, porque ela já sabe que eu não vou responder, pra mim ela liga direto, aí eu acabo atendendo ela. Então, que sejamos essas amigas, que a gente conhece a necessidade do outro e se esforçar pra fortalecer esse vínculo, né? Porque no momento de adversidade, o amigo se faz irmão. Essa que é a grande verdade. O amigo se faz irmão. Então, a gente não pode jamais estar sozinha, tá bom? Ai, a Solange, eu sou amiga, tenho amigos de infância de longas datas e poucos vindo para Jesus. Tanto falo, mostra, é bom ter Deus por perto. É necessário permitir ter amigas e não se fechar, é isso mesmo, que venhamos ter amigos, que venhamos a andar em bando.
A Rosana colocou, infelizmente pessoas nos decepcionam mesmo, mas quando estamos na presença de Deus, Ele tira pessoas e coloca pessoas de Deus no nosso caminho. Tudo é aprendizado do Senhor. E eu acredito que existem amizades que elas não serão tão duradouras, né? Como algumas que a gente fala, tem amigos de infância, né? Tem amigos de longa data, tem amigos de mais de 20 anos. Acho que tem aquelas amigas que são mais pontuais. Aquelas amigas que elas vêm para um tempo específico, né? Mas marcante. Um tempo que você fala bem assim, nossa, foram 2 anos ali intensos com aquela pessoa e nunca mais consegui tanto contato. Tento marcar e não tem tempo. A gente não consegue se falar, as agendas não se batem, mas foram marcantes. Então eu também acredito que exista esse tipo de amizade. E o que eu acho assim que é muito importante é a gente jamais fechar o nosso coração quando houver qualquer tipo de decepção. Porque as decepções acontecem muitas vezes porque tá falando mais sobre o outro, sobre o tempo do outro, né? Então que a gente trabalhe também isso em nós. Porque se a gente fosse apegar às decepções, às coisas que nos acontecem, a gente nunca vai ter vontade de se relacionar. Porque você vai olhar e vai falar assim, nossa, o ser humano, ele é muito sujo, ele é muito isso, é muito aquilo outro. Mas, enfim, não somos perfeitas, né? A gente se esforça, mas não somos perfeitas, não vamos agradar a todos. Em algum momento eu falo isso, eu falo assim, em algum momento eu vou desagradar as pessoas que eu amo, em algum momento eu vou desagradar aquela amiga maravilhosa, porque eu sou um ser humano, eu sou, né, falha. E eu tenho certeza que o que vai pesar no final das contas é uma balança, e é uma balança justa, né? Que ela coloca ali, não é sobre os seus defeitos, mas também sobre as suas qualidades, porque a gente não é feito só de falha, né? Mas Deus coloca essas falhas em nós para mostrar, cara, você vai ser transformado de fé em fé e de glória em glória. Somente não desista. Não desista, aquele louvor do Fernandes Lima, né? Do seu Fernandes Lima que fala, não desista, não desista, não desista. Então não desista das pessoas, não desista de ter amizades saudáveis, não desista de ser uma imitadora de Cristo, não desista de ser uma testemunha do Senhor, tá bom? Somos decepcionadas e também decepcionamos, infelizmente, isso mesmo. Isso mesmo, da mesma medida que nós somos decepcionadas, a gente também acaba decepcionando, mas eu acho que o importante é a gente observar o porquê dessa decepção e como ficou o nosso coração no final das contas, né? E que a gente cumpra a palavra, porque Jesus, ele não desiste de nós, né? Você olha assim para Jesus, ele estava ali com Pedro. Quantas vezes Pedro falhou com Jesus, né? Você fala assim, um momento Pedro estava dizendo, és o Filho de Deus, no outro estava, né, cortando a orelha do soldado, então falando, não, Jesus, você não vai morrer, e Jesus até repreende ele e fala, para trás de mim, Satanás, né? Então, que venhamos observar isso. A Laísa colocou, não somos perfeitas, às vezes nós também decepcionamos outras pessoas, mas temos que deixar ser moldadas todos os dias, exatamente. A casa do oleiro, eu falo que não é uma sala de concerto que você vai de vez em quando. A casa do oleiro é a casa onde você tem que habitar. Eu acho que é uma casa que a gente tem que habitar, porque a gente está sendo moldada todo dia. E se a gente não for moldada pela mão de Deus, a gente vai ser moldado pela mídia, a gente vai ser moldada pelas informações, a gente vai ser moldada pela cultura do mundo, a gente vai ser moldada pelas influências que chegam até nós. Então, se eu quero ser moldada por Cristo, eu preciso ser influenciada pela palavra. Eu preciso ser influenciada por aquilo, não que somente vai me trazer promessas de ânimo, de vencedor. Nós precisamos ser moldados pela verdade, né? A Ana Fernanda colocou, o amor do Senhor nos constrange, precisamos ter esse amor pelo próximo, misericórdia para nós e para os outros. Muitas vezes a gente só quer misericórdia para nós, né? Não quer liberar misericórdia para o outro. Vamos mudar o nosso comportamento em nome de Jesus. A Laísa colocou, por isso, Mavi disse tudo, tenho que andar lado a lado com Jesus para ser parecido com ele, encontrar amigas parecidas com ele. A gente só vai entender quem é parecido com Jesus quando a gente conhecer e reconhecer Jesus.
né? Conhecendo e reconhecendo Jesus, a gente vai poder conhecer, reconhecer e falar assim, opa, tem algo de estranho aí. Esse comportamento, esse jeito aí não é do Senhor, né? Então, as nossas expectativas, elas precisam estar em Deus. Quando as nossas expectativas estão em Deus, a gente não é frustrado, porque a gente é alertado em todo tempo. O Senhor sempre vai nos sinalizar. Às vezes a gente fala muito assim, né? Eu já ouvi muita gente falar. E eu também falo. Fala assim, não vamos colocar muita expectativa sobre isso. Não vamos colocar muita expectativa sobre isso. Falo, mas se a gente não botar expectativa, a gente não vai ter ânimo de fazer. Se a gente não botar expectativa, a gente não vai ter aquela, nossa, vamos lá, né? Então, se a gente não colocar expectativa de que a gente vai conhecer pessoas segundo o coração de Deus, a gente não vai se abrir para conhecer pessoas segundo o coração de Deus. Mas se a gente colocar as nossas expectativas em Deus, aí eu acho que tudo muda. Porque muitas vezes as nossas expectativas, quando elas são frustradas, a gente fica triste, mas é algo ligado ao nosso ego, sabe? Ao nosso desejo, a nossa forma de pensar, a nossa forma de querer, né? Aquela forma assim de controlar. Lembra que eu falei sobre o controle que devemos entregar? Então é muito sobre essa parte, né? Então vamos entregar o controle na mão do Senhor e vamos obedecê-lo mais uma vez, né? E ser essas mulheres. Você tem uma mulher mais nova perto de você, ou se você é um homem mais velho, você tem um jovem perto de você, né? Como aquele filme A Forja, não sei se vocês assistiram, mas a Forja, ela traz um grupo de homens ali, né? Que se juntam e tá ali, você vê que os mais velhos ensinam o mais novo também, né? Então, quando eu vejo o Tito 2 falando sobre a mulher mais velha ensinar a mais nova, eu oro também, porque eu tenho meninos em casa, né? Eu oro para que os meus filhos tenham homens mais velhos, homens tementes, sabe? Que vai forjar neles o caráter de um homem de Deus, né? Meu marido, graças a Deus, é um homem de Deus, mas eu sei que os amigos também, eles fazem esse papel. Então eu oro para que a minha filha tenha mulheres mais velhas do lado dela, que vai ensiná-la, que vai instruí-la a ser uma mulher segundo o coração de Deus, à luz da palavra. Então, que essa seja a nossa oração, que possamos ser essa mulher de Tito 2, que possamos encontrar essas mulheres, né? Então olha na sua igreja, olha aquela senhorinha que tá lá. Às vezes ela tá tão quietinha, às vezes ela fica ali no último banco, porque nem consegue andar tanto até a ponta do altar, porque fala assim, não, filha, se eu for até lá pra eu voltar, se eu sentir vontade de ir no banheiro, é mais difícil. E ela fica meio que esquecida nos últimos bancos. Se achegue, sente-se, abrace, converse com ela, porque eu tenho certeza que essas mulheres terão muito para te ensinar também. Forjar o nosso caráter em Cristo e que possamos ser essas mulheres também que irão forjar o caráter das outras mulheres em Cristo também, tá bom? E assim esse legado do Espírito Santo vai permanecer em nome de Jesus. Então que estejamos dispostas a ser essas mulheres, né? Então eu vou ler mais uma vez do 3 ao 5. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras nem beber vinho com excesso, antes devem ensinar o que é bom, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. Olha só que sério, gente. A gente tem instruído as nossas meninas a amar o marido, ou seja, a desejar o marido, a desejar ter filhos, ou a gente está sendo aquelas que fica reclamando do marido, reclamando dos filhos perto delas, né? Vigiemos o nosso comportamento em nome de Jesus. Amar os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissa ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Então que fiquemos com essa palavra no nosso coração. Quando a gente não faz isso, a gente envergonha a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar nesse momento. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua instrução. Obrigada porque o Senhor é aquele que traz um prumo para as nossas vidas. O Senhor é aquele que traz um prumo para a nossa alma. O Senhor é aquele, meu Deus, que não nos deixa desamparado.
O Senhor é aquele que nos instrui em amor. O Senhor não vem com um espírito de acusação, mas o Senhor vem com um espírito de despertamento. O Senhor nos desperta, o Senhor joga luz nos nossos comportamentos. Perdoa, Deus, se temos agido, meu Pai, de modo errado a sua palavra. Se temos, Senhor, como mulheres, muitas vezes nos posicionado, meu Pai, de formas e em lugares que o Senhor não nos fez para estar. E eu te peço nessa hora, Espírito Santo, coloca no Senhor, no seu prumo, coloca no Senhor segundo o seu lugar, meu Pai, aonde o Senhor quer que nós venhamos a estar, meu Deus, em nome de Jesus. Te damos liberdade no nosso meio. Te damos autoridade, meu Deus, te damos, Senhor, glória por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade de falar aos nossos corações. O Senhor tem liberdade de nos mover, meu Deus, para onde o Senhor quiser e como o Senhor quiser. Seja Deus Todo-Poderoso no nosso meio, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos pureza, meu Pai, para instruir e ensinar as mais novas. Dá-nos, Senhor, o discernimento e principalmente, Senhor, vidas que testemunham a sua graça e a sua bondade, meu Pai. Que o nosso servir, meu Deus, transborde amor. Que no nosso servir, meu Deus, da forma como fazemos as coisas, da forma como estamos, Senhor, nos colocando na tua presença, seja uma forma de imitar a Cristo, assim como Paulo disse, meu Deus, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, que possamos ser, meu Deus, essas pessoas que irão imitar o Senhor, e assim, meu Pai, teremos aqueles que irão olhar e identificar o Senhor nas nossas vidas, a ponto deles também nos imitarem, meu Deus. Em nome de Jesus, que haja conserto sobre nós, que haja, Senhor, as suas bênçãos, a sua unção, principalmente, meu Deus, para essa nova geração. Uma geração, meu Pai, que muitas vezes tem se mostrado com o coração endurecido. Uma geração, meu Deus, que tem se mostrado, meu Pai, tão influenciado por esse mundo, meu Pai. Em nome de Jesus, coloque em nós um brilho, Espírito Santo. Coloca um brilho, um cheiro tão forte, meu Deus, que vai fazer com que eles queiram estar perto, com que eles desejem saber de onde nós temos aprendido e por que fazemos as coisas de tal forma, meu Pai. E assim eles também terão um desejo de serem seus imitadores. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada um que aqui apareceu nessa live, meu Pai. Abençoa, Senhor, aquelas, meu Deus, que ainda não têm uma amizade saudável, aquelas, meu Deus, que estão incluídas, meu Deus, em ciclos de amizades, meu Deus, que não são saudáveis, que não são da sua vontade, meu Pai. Como eu disse na oração, o Senhor tem liberdade de mover cada uma de nós, meu Pai, para o centro do seu querer e da sua vontade. Colocamos em teu altar, meu Deus, todos os pedidos de oração, meu Pai, colocamos em teu altar, Senhor, todas as necessidades do povo. O Senhor é conhecedor de cada um, meu Deus. O Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe, meu Deus, das enfermidades que tem enfrentado, meu Pai. Em nome de Jesus, vem com a sua mão forte, Pai amado. Vem com a sua mão forte e alcança onde não podemos alcançar. Abençoa, Senhor, cada um deles. Em nome de Jesus, que estão no leito do hospital, os que estão, meu Deus, com dificuldades na criação dos filhos, ou que estão tendo atrito, meu Deus, em casa com o marido, que haja um alinhamento nas famílias, Pai amado, que haja um alinhamento nas famílias para que eles possam ser, meu Deus, bênçãos do Senhor aonde quer que o Senhor os leve, que pai, mãe e filho sirvam ao Senhor de todo o coração. Não será somente um, mas será em família, será um servir em família. É o que eu profetizo, é o que eu determino em nome de Jesus para a sua glória. Desde já, Senhor, coloca em teu altar, meu Deus, o azeite, a água que essa minha irmã está segurando nesse momento. Meu Deus, eu peço uma unção, eu peço uma porção sobrenatural, meu Deus, sobre cada item, meu Pai, para que seja movido, Senhor, segundo atos de fé. Os atos de fé não podem ser movidos do nosso meio.
em nome de Jesus, que ao beber dessa água, ao participar dessa comunhão, meu Deus, haja cura, haja libertação, haja restauração. Unge Espírito Santo cada água, cada azeite, dá a direção, meu Deus, dá a direção para essa pessoa usar esses itens com sabedoria, como um bisturi, meu Deus. Eles serão como um bisturi, algo que é certeiro, que é cirúrgico, que vai ali no limite, em nome de Jesus, no limite para curar, para restaurar, para restabelecer, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pelas experiências que estamos tendo contigo. Obrigada, Senhor, por não nos deixar desamparadas. Obrigada porque o Senhor é um Pai presente, é um Deus que supre as nossas necessidades, não da forma como a gente quer, mas da forma como precisamos, assim como um pai cuidadoso e zeloso faz com o seu filho amado. Obrigada, Senhor, por nos chamar de queridas. Obrigada, Senhor, por nos trazer para perto. Obrigada, Senhor, por sempre ter um afago, um carinho, uma palavra, meu Deus, em nome de Jesus, que é direcionada pelo Senhor. Obrigada, Espírito Santo, que cada uma aqui tenha noite de sono abençoado, que seja um desfrutar sobrenatural do secreto nesse momento. E que o Senhor fale mais e mais aos nossos corações. Que o Senhor abra mais e mais os nossos olhos. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas. Amém a todos. Que Deus abençoe. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que sejamos mais parecidos com Ele. Tá bom? Então se aproxime dos mais jovens para ensinar. Se você é jovem, se aproxime dos mais velhos. Não acho que você vai ser rejeitado, muito pelo contrário, você vai ser acolhido. Eu tenho certeza que iremos colher muitos testemunhos daquilo que iremos aprender nesse tempo em nome de Jesus. Agora eu vou deixar vocês irem aí para o secreto e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Amém? Deus abençoe.